Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AMcast. Eu sou Tatiana Veras, sócia do André Menescal Advogados, head do time de tutelas de urgência e direito médico e vou conduzir esse episódio com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que está presente nas consultas, nos atendimentos, vamos falar sobre documentos médicos. Para falar desse tema, eu trago hoje nossa convidada, a advogada Thaís Timbó, que está imersa nesse universo do direito médico e tem muito para contribuir com a gente. Thaís, obrigada por ter vindo, agradeço a sua presença. Eu que agradeço, eu acho que é uma honra sempre tratar sobre esse assunto, e principalmente com o contemporâneo de faculdade, onde a gente vê hoje brilhando aqui na advocacia. Thaís, eu queria começar falando da tua trajetória, como foi que você chegou no direito médico, onde você está hoje. Conta um pouco pra gente da tua carreira. Atualmente estou gerente jurídica do Sindicato dos Médicos do Ceará e eu caí de paraquedas, né, no direito médico. Inicialmente, eu trabalhava no fórum, em uma vara da Fazenda Pública, mas eu tinha muita curiosidade de conhecer o outro lado do balcão, porque a minha experiência durante a faculdade foi praticamente como assessora de juiz. E um determinado dia, um advogado entrou e deixou que estavam precisando de uma vaga para estágio. E eu me interessei porque tinha um viés trabalhista, eu já me assemelhava ao direito do trabalho e eu imaginei que o sindicato fosse tratar sobre direito do trabalho. E me candidatei à vaga, logrei êxito, comecei a estagiar e vi que tinha muito relação com o que eu já fazia, com a parte que eu atuava de direito público, e também comecei a conhecer o direito médico. E aí eu já tinha passado na OAB, fui efetivada no sindicato, me tornei advogada, com o passar do tempo me tornei coordenadora e hoje estou gerente jurídica. E nesse interim, o direito médico cada vez esteve mais presente. E eu fui me encantando. De fato, quem não conhece a área tem alguns questionamentos de como ela é, se é muito complexa e etc. Mas, de fato, ela é desafiadora, né? Porque nós vivemos hoje numa situação de saúde. Eu lido tanto com o direito público, né? Com os médicos que atuam no serviço público, quanto com os médicos do setor privado, de clínicas e etc. E aí fiz especialização em direito médico e eu sempre também tive uma aptidão por gestão. E eu acho que o direito médico, ele vive dentro de um ecossistema. E a gente tem que considerar todas essas nuances. Aí depois fiz MBA em gestão e hoje ainda estou gerenciando o Sindicato dos Médicos e a gente enfrenta aí diversas batalhas diariamente, mas com o direito médico sendo um dos nossos principais cargos-chefe. Nós acompanhamos essas batalhas. Thaís, o cenário da judicialização tá em alta, né? A judicialização da saúde está em alta. É um cenário que a gente vê o crescimento das demandas. Nós temos dados do CNJ que mostram que de 2008 a 2017, a demanda da justiça estadual, né, falando de justiça estadual, cresceu mais de 100%, 130%, enquanto em 23 e 24, essa demanda cresceu acima de 500%. Então, nos últimos anos, essa é uma pauta que está em relevância. Analisando esses dados, tem um artigo de um cirurgião endovascular. Ele percebeu que, na realidade, nós já temos mais processos contra médicos do que médicos no país. E aí, assim, quais são os desafios que você tem enfrentado? Você tem essa trajetória de 7 anos, né, no sindicato. O que foi que mudou? O que é que está acontecendo? Esses números são alarmantes, mas eles são muito reais. Eu vi claramente um aumento considerável durante o tempo dessa minha trajetória. No início, quando eu comecei, nós tínhamos pouquíssimos casos, de fato, comecei ali em 2017, pouquíssimos casos de ações contra médicos. Mas a gente tem visto um aumento exponencial, como você falou aí, esse número de 506% é realmente assustador. E a gente cada vez mais tem tentado conscientizar os profissionais sobre a importância dos documentos médicos, né? O quão esses documentos médicos servem de subsídios para que nós, advogados, tenhamos como defendê-lo em qualquer ação judicial, em qualquer questão. E isso se dá muito também, eu acredito, que por conta da popularização
da judicialização como um todo. Eu acho que, infelizmente, nós ainda temos muita gente na internet vendendo, né, o quão é benéfico. Se você sofreu, se você não foi bem atendido, se você teve uma atividade, um procedimento que não foi bem feito. E as pessoas esquecem que a medicina não é uma medicina de fim, é uma medicina de meio, né? Então, assim, todos esses fatores têm agravado circunstancialmente essa judicialização, o que às vezes é muito complexo, porque a gente tem duas nuances. Nós temos tanto o profissional médico, que ele está inserido dentro de um sistema de saúde público, que enfrenta diversas dificuldades e que a gente sabe que, infelizmente, muitas dessas dificuldades são potencializadores dessas ações, como condições que o médico é exposto a trabalhar. Sim. Mas também nós temos uma realidade de médicos de clínicas que atuam em grandes hospitais, que têm uma estrutura, mas que muitas vezes não se atentam para a necessidade desses documentos preventivos. Você enfrenta uma dificuldade nessa conscientização dos médicos? Quando eles chegam lá com as demandas, você percebe uma mudança no olhar deles sobre a necessidade de um bom preenchimento de prontuário, de um bom termo de consentimento? Você percebe assim a chave virando na cabeça deles quando você explica? Eu vou falar, inclusive, de um exemplo que eu tive essa semana, que eu atendi um profissional médico que recebeu uma sindicância no conselho, né? Eu acho que a gente sempre fala da judicialização, mas o aumento de processos éticos também são consideráveis, sim, certo? Porque, assim, as pessoas, às vezes, têm um certo caminho a percorrer, né? Eles entram com as ações administrativas junto ao conselho e depois seguem para ações na esfera civil. E ele chegou aflito, porque eu acho que quando envolve o CFM, CRM, eles pensam, meu Deus, eu vou perder o título que me dá a possibilidade de trabalhar, né, de exercer a clínica médica. E eu disse, calma. Ele disse, doutor, eu preenchi o meu prontuário, tá aqui tudo, eu fiz tudo que a literatura médica diz, diante das condições que eu tinha, no hospital do interior e etc. E eu estou aqui, eu estou muito nervosa. Eu até brinquei com ele, eu disse, doutor, seria o mesmo caso de eu chegar para vocês no seu consultório e o senhor pedir um exame a mais. Eu ia sair desesperada, porque pode ser um mero protocolo de vocês e eu iria ficar atônita. Mas, assim, é a realidade de desconhecimento. Como você perguntou sobre a questão da dificuldade, infelizmente a gente ainda enfrenta uma dificuldade dessa conscientização, da importância de documentos bem redigidos, de documentos que realmente atestem a realidade do que aconteceu. Só que a gente tem muitos entraves, né, Tati, que envolvem esse preenchimento. Nós temos... E aí eu sempre gosto de falar sobre essa dualidade de contratos, porque eu acho que tem muita diferença. A diferença... Quando eu estou na minha clínica, que eu atendo um profissional, eu tenho como fazer tudo ali com calma e etc. Diferente da realidade que eu tenho de um médico que atende num serviço de saúde, numa UPA dessa, em um Frautinho, um Gonzaguinha, falando da realidade daqui, mas é a realidade de muitos estados do Brasil, e que ele tem pouquíssimo tempo, uma demanda absurda, e ele tem que ter o cuidado de preencher um prontuário de uma forma que seja muito clara, que dê para o paciente entender, não só para ele na linguagem dele médica. Mas nós temos ainda essa dificuldade. Eu acho que cada vez mais a gente tendo espaços como esses, onde a gente pode falar da importância desses documentos, que cada vez mais a gente vai evitar que médicos tenham prejuízos na justiça. Perfeitamente. Até porque nós que somos da área, nós sabemos que assim, muitos médicos enxergam a documentação médica como uma burocracia. Mas, assim, documento bem preenchido não é burocracia. Burocracia é documento que eles não sabem fazer uso, né? Então, assim, documento bem preenchido é estratégia, na verdade, né? Com certeza. E, assim, eu acho que burocracia são documentos sem utilidades e muitos documentos que não significam nada. Diferente do nosso meio médico, que a gente precisa ter documentos robustos, documentos que realmente vão auxiliar em uma eventual defesa, em uma proteção do médico. Eu acho que a gente tem que cuidar disso, dessa proteção do médico, de documentos bem instruídos, de documentos que façam uma gestão da atividade dele, que mostrem que ele está
tendo uma atuação em prol do paciente, porque esse é o grande objetivo, mas que consiga dar a ele a segurança de atuar dentro do limite do que o jurídico hoje entende como ser necessário, né? Sim, porque na realidade essa judicialização, ela impacta médicos, impacta gestores de clínicas que podem ou não ser médicos, né? Então, assim, essa parte de documentação preventiva, essa proteção, ela é importante para todo aquele circuito, né, que está envolvido na atividade fim, que é de exercer a medicina. Então, assim, conscientizar todas essas pessoas do quanto isso pode ser importante. Uma documentação médica bem preenchida, a proteção jurídica preventiva, nesse cenário de judicialização, pode ser a diferença ali no eventual sindicância, né, na esfera administrativa ou judicial, da fragilidade e do resultado, né? A gente sabe que muitas vezes a gente está super em uso daquela expressão do paciente hiperinformado, né? Então, assim, o grande crescimento das ações tem reflexo disso. Mas, assim, nem sempre o médico que recebe uma ação, muitas das vezes, ele não errou. Ele não falhou na técnica. Ele falhou onde? No preenchimento da documentação. Então, assim, ter essa orientação, ter essa consciência é importante, né? Eu costumo, sempre que eu faço qualquer atendimento, e até no meu contato com os meus amigos médicos também, eu sempre digo, se eu puder dar um conselho para você na sua vida médica, eu digo, preencha o prontuário muito bem circunstanciado. O prontuário, existem vários documentos médicos que são importantes, mas eu entendo que o prontuário médico ele é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele vai mostrar tudo que o médico viu naquele exato momento. Porque, assim, a saúde ela é algo muito, muito, muito delicado. Você pode estar aqui de uma forma e 5 minutos depois você está de outra. Então, assim, a partir do momento que o médico, no momento que ele está no atendimento, consegue preencher exatamente o que se passa com o paciente, ele está mostrando o que ele viu e quais foram as medidas que ele tomou. Então, ele está se resguardando diante do fato que está acontecendo nesse exato momento. E posteriormente, o que vem a acontecer depois, outros profissionais que venham a atender, vai depender da situação que o paciente esteja, porque é muito comum o paciente dar entrada no hospital, o médico atende, viu que ele estava com sinais tranquilos, foi para casa. Quando ele teve um quadro de piora, retorna novamente. Então, assim, existe muito esse retorno de pacientes e por isso que a gente eu sempre digo, o prontuário é o seu melhor amigo. Eu digo, é o seu melhor amigo. Preencha esse prontuário, tenha um cuidado, porque ele vai salvar a gente, não só você como a gente advogado. E tem até um fato, Tati, que tu falou aí que eu achei muito importante. A direção técnica, né? Às vezes acontecem problemas e o diretor técnico também é responsabilizado por isso, né? Sim. Se ocorre alguma coisa em uma clínica, em um hospital, em uma UPA, o diretor técnico também é responsabilizado. Então, não só o plantonista da ponta precisa estar ciente dessa necessidade de documentos bem robustos. Toda a equipe, todo o corpo médico precisa ter essa consciência. E nós, né, advogados que trabalhamos com esse dia a dia médico, cabe a nós fazer essa instrução, né, fazer essa orientação para que todos os profissionais que estejam ali na cadeia de atendimentos estejam com essa documentação bem estruturada. Hábil, né? Documentos hábeis para eventuais intercorrências. Exatamente. E outro ponto que eu queria trazer, Thaís, para a nossa conversa, além desse cenário da judicialização, a gente também está vendo hoje a inteligência artificial entrando muito no cenário médico, né? Então, a gente tem visto essa mudança de cenário. O que é que você acha que pode ser... como é que você acha que isso pode ser visto, né, pelos médicos, pelas clínicas? Como é que isso pode ser feito com bom uso dessas IAs? E as pessoas brincam que a IA vai dominar o mundo, né? Eu acho que assim como aconteceu no direito, a presença da inteligência artificial ela é benéfica, tá? Isso é uma opinião pessoal. Porque eu acho que desde que ela é utilizada para potencializar e não para substituir. Para deixar o médico exercer sua medicina, cuidar Exatamente. Dos humanos, que é o que ele realmente se propõe. Eu não acho que ela vá substituir o médico, que ela vá... Não acho. Pelo contrário, eu acho que ela vai potencializar e vai dar
dados mais precisos, vai dar subsídios para que o médico tenha mais clareza sobre os casos, tá entendendo? E assim, a gente vê um aumento considerável, uns mais e outros menos, a depender da especialidade. Nós temos especialidades que têm um uso de inteligência artificial bem mais avançado hoje, né? E eu acho que ela é muito benéfica, só que desde que você saiba utilizar. Eu acho que o médico ele não pode ter um medo, né? Eu acho que é uma realidade, nós vivemos na era da tecnologia, e eu acho que o médico tem que ter isso na cabeça, de que ela veio para ajudar e que ele precisa utilizar dela para melhor trabalhar. Que ele precisa não confiar 100% nela, né? Eu acho que ele não deve confiar 100% na inteligência artificial, mas também ele não deve subestimar ela. Por quê? Porque a partir do momento que ele subestima ela, ele pode deixar de estar vendo um dado que o olho humano não viu. A sensibilidade humana. E outra, ele pode verificar algo que seja demais e que não se adeque ao caso concreto. Então, por isso que eu acho que a subjetividade do médico, a autonomia médica é um dos princípios que devem ser sempre mantidos. Com certeza. Que os pilares da medicina, eles não se afastam quando a gente traz a tecnologia para perto, né? Então, assim, mesmo com o uso de inteligência artificial, cada um ali no seu âmbito, médicos, clínicas, hospitais, as práticas, os princípios éticos não se afastam, né? Então, a gente vai continuar com a autonomia do paciente, por exemplo. A gente vai continuar com a necessidade de todos os registros. Então, fiz uso da IA, faço o preenchimento do prontuário, afirmo no prontuário em que medida aquela IA foi utilizada, sempre consignando que a decisão final é do médico, né? Porque o médico se mantém responsável por toda a decisão. Eu acho que a inteligência artificial ela vai servir ali para, por exemplo, resolver uma questão de burocracia, né? A gente começou falando de burocracia, então resolver ali pontos administrativos, deixando o médico livre para exercer sua parte humana, a parte da sensibilidade, que isso a tecnologia nunca vai conseguir dominar. Sem dúvidas. E eu acho assim, eu acho que o que você falou é muito importante, porque a gente tem uma realidade de que o médico se depara com não, eu acho que a inteligência artificial ela entrou muito forte em todos os setores, né? E ela vem avançando. E o médico que pega isso para utilizar de uma forma que vai ajudar ele, eu acho que ele vai sair na vanguarda de muitas coisas. Por exemplo, eu acho que uma das especialidades que mais está sendo hoje beneficiada, eu acho que é a radiologia, né? A radiologia, ela porque é o olho humano não é contra, mas tem uma máquina, né, envolvendo. Eu acho que é super importante que a gente tenha essa análise, esse cuidado de saber e de deixar principalmente o paciente ciente de que está sendo utilizada a inteligência artificial, certo? Claro. Tem um caso até famoso, acho que é em Minnesota, nos Estados Unidos. Acho que a gente até já falou sobre esse caso. Que uma IA deu alta a todos os pacientes, assim, e os pacientes não sabiam que tinha uma IA ajudando no tratamento. Então, assim, eu acho que isso é uma das principais coisas, porque o paciente precisa estar ciente de toda e qualquer metodologia que está sendo utilizada no tratamento dele. Então, isso estar consignado no prontuário, nos documentos de internação ou de consulta é essencial. Thaís, assim, para os médicos, para as clínicas, gestores que estão aqui nos assistindo, o que é que você acha que é essencial no uso dessa inteligência? Assim, 3 principais coisas que você tem que atentar, como é que eles podem usar isso no dia a dia, na prática, o que é que tem que ficar alerta, né? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que ter cuidado com a LGPD, tá? Se eu puder citar 3 coisas, eu acho que a LGPD é importantíssimo, porque você vai fazer o uso e o manejo de dados dentro de uma inteligência artificial. Então, você ter o cuidado com como funciona o armazenamento desses dados, eu acho que é primordial. Eu acho que deixando claro ao paciente que está fazendo uso de uma inteligência artificial, certo? Eu acho que isso também é primordial. E eu acho que você tem em mente que ela veio para potencializar e não para lhe substituir. Nesse sentido que eu falei, de que você vai utilizá-la
como um auxiliar e não como substituto. Eu acho que se os donos de clínicas tiverem em mente esses três fatores, eu acho que eles vão ter um sucesso garantido com o uso da inteligência artificial. É isso, sempre fazer o crivo, né? A inteligência está ali para lhe apoiar, não para decidir por você. A decisão final, a autonomia é e sempre será do médico, né? E acho que até, como você trouxe aí, deixar claro para o paciente que está sendo feito o uso de uma ou outra tecnologia é importante, porque a transparência também é um dos pilares, né? Para que o paciente tenha ali confiança na atividade do médico, no exercício daquela medicina, ele precisa ter transparência em tudo que está acontecendo. Então, no teu dia a dia, tu já tem sentido ações chegando nesse sentido, ou será que aqui para o Judiciário do Ceará, por exemplo, é uma coisa que ainda não está acontecendo? Eu acho que está em crescimento, tá? Eu acho que para o Judiciário aqui do Ceará está em crescimento. Eu acho que a gente vê muito mais no eixo Rio-São Paulo, esse avanço da IA. Mas aqui eu acho que ela está chegando. Eu acho que a gente não enfrentou ainda a judicialização. Eu acho que a IA já está presente, mas a gente ainda não enfrentou essa judicialização. O que é até positivo, entre aspas, né? Mas eu acho que cabe a gente que faz esse trabalho de assessoramento de médicos, de clínicas e etc., alertar ele para esses cuidados, justamente para evitar que inicie essa gama de processos e de processos tanto judiciais quanto administrativos. Eu acho que esse é o momento de... Nada como você começar já dentro da legalidade, né? E aí, quando eu falo dentro da legalidade, tendo muito cuidado com todo o aparato que você vai utilizar de documentação e de cuidados para utilizar a inteligência artificial. Porque hoje a gente tem muitos sistemas médicos, hoje a gente tem muitos programas que auxiliam ali na hora do atendimento, que fazem um prontuário eletrônico e etc e tal. E eu acho que desde que ele siga todos os parâmetros, eu acredito que ele não vai ter nenhum problema. E eu tenho visto muitos cursos voltados para médicos, né? Eu já vi até ensinando médicos a montar o seu próprio software lá e tudo mais. E assim, eu acho, como você disse, é o momento, e a gente pode usar desse momento para se antecipar, para tornar a prática dessa inteligência artificial uma proteção jurídica, né? Junto ali dos documentos que a gente tem na rotina do dia a dia, tornar isso uma proteção jurídica. Não apenas em formato de estratégia, mas até para fazer com que o médico valorize o próprio exercício ali da sua medicina, né? Deixe claro para o seu paciente, para os pacientes da sua clínica, como ele está ali à frente, contemporâneo, utilizando ferramentas para aprimorar, né, sua atividade e oferecer o melhor serviço. Sem dúvidas. Eu acho que é visto até com bons olhos. Eu, particularmente, se for me consultar com um profissional, que eu sei que ele está fazendo uso da inteligência artificial, eu vou achar ele atualizado, porque, de fato, a inteligência artificial é algo novo e que está trazendo muitos benefícios. Mas, ao mesmo tempo, eu vou esperar que ele tenha todos esses cuidados, que os meus dados estejam bem armazenados, que ele me dê ciência antes de que ele está utilizando determinada inteligência artificial, que vai ser um potencializador, certo? Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu acho que esse é o momento. Então, assim, médicos, donos de clínica que estejam interessados em aplicar a inteligência artificial, eu acho que eles devem se munir de uma boa assessoria jurídica para lhe fornecer documentos necessários para que você tenha esse aparato, né, de documentação bem redondo, para que não tenha nenhum problema, né, para que você não utilize algo para potencializar e acabe tendo um problema. Para que você possa, eu até diria, para que os médicos possam exercer a medicina com tranquilidade, sabendo que ali na sua retaguarda, né, toda a parte que pode preservá-lo no eventual ação administrativa ou judicial, que ela está resguardada, está bem cuidada, né? Eu acho que essa análise, a medicina, o direito, em algum momento ele não é visto como uma empresa, mas eu acho que ele precisa entender que é isso, né? O advogado, o médico,
não só um médico dentro de uma clínica, ele é uma empresa. E quando eu falo empresa, eu digo no sentido de que ele precisa também entender que existe uma burocracia por trás do exercício dele, da medicina, que ele precisa entender que existem riscos que são mitigáveis, né? Por mais que sejam alguns inevitáveis, mas tem sim riscos que são mitigados, e que uma boa assessoria jurídica vai fazer a diferença na vida dele, para que ele possa exercer a medicina com tranquilidade, para que ele possa realmente ter a segurança do paciente resguardado, mas ele ter a liberdade médica, a autonomia médica sempre preservada. Sim. E para a gente falar um pouquinho da prática médica, será que tem algum caso que tu possa compartilhar com a gente, ali, algum processo que você viu que quando a gente chegou no prontuário, no termo de consentimento, mudou completamente o rumo da ação? Eu tenho um caso que a gente... Esse caso foi até estranho, assim, porque inicialmente a gente teve uma certa dificuldade de ter o acesso ao prontuário. Às vezes, o que acontece? Fazia muito tempo que esse médico tinha atendido a paciente, certo? E ele disse, olha, eu atendo muitos pacientes, etc., mas eu estava relembrando o caso, lendo o processo, e eu lembrei do caso, e etc. e tal. E ele disse, olha, eu segui tudo que foi necessário, e quando a gente pegou o prontuário, a gente conseguiu ver que ele tinha prescrito exatamente o que era para ser necessário, que tinha sido alegado que ele não tinha utilizado. Então, assim, eu me deparo comumente com casos desse tipo, sabe, Tati? Outro também de consentimento livre e esclarecido, eu acho que é um dos documentos que a gente deve ter mais cuidado. Porque o termo de consentimento livre e esclarecido, ele não é para ser um documento genérico. Ele, como um documento genérico, ele é uma mera burocracia. E ele Sim. não serve como prova para um processo judicial. Ele não serve para qualquer tipo de defesa do médico. Por quê? É um mero documento que você impõe para o paciente assinar. E ele assina, não lê, muitas vezes, não sabe o que é. Então, assim, eu acho que o médico, a clínica, qualquer que seja, precisa ter esse cuidado, certo? De quando chegar um documento como esse, como o termo de consentimento livre e esclarecido, de ele estar atrelado ao caso concreto, de ele ter todas as minúcias, porque assim, não é porque eu vou fazer um botox, um exemplo bem, que o meu botox vai ser igual ao teu. Não. Sim, o organismo reage de uma forma. Então, assim, eu posso ter especificidades que você não tenha. Então, o meu termo de consentimento livre e esclarecido, ele é para ser diferente do seu, porque eu posso ter algo que precise ter no termo que o seu não. Então, isso o porquê da necessidade desse cuidado, né, dessa assessoria, desse auxílio jurídico por trás para lhe nortear para isso. E nesse caso, o termo de consentimento foi essencial, porque ele não era genérico. Ele explicava tudo, a paciente... E aí, assim, isso é muito comum em casos, principalmente estéticos, né, porque as pessoas acham que a medicina é de resultado e a gente tem essa dualidade de foi feito o possível, não ficou do jeito que eu queria. Né? Por muito tempo, cirurgia plástica esteve no topo dos mais acionados, né? Hoje não é mais a realidade, hoje a gente está com ginecologia e obstetrícia no topo das matérias, das ações, né? Eu diria assim. Mas por muito tempo foi a cirurgia plástica. Hoje, esse cenário, por exemplo, da ginecologia e obstetrícia, trazendo até aqui um outro assunto, questão de responsabilidade civil, né? O médico também pode se resguardar, né? Temos os seguros de responsabilidade civil, que também é um viés que uma assessoria, um estudo maior pode lhe auxiliar ali na sua prática médica, né? Lhe dar mais conforto na sua prática. Você vê muitos médicos com essa preocupação? Eu vejo, e sempre que eu os vejo, eu alerto, tá? Nos Estados Unidos, o médico sai da faculdade, a primeira coisa que faz é um seguro de responsabilidade médica. E aqui no Brasil tem crescido muito, certo? Para os meus amigos, eu sempre oriento, não deixem de ter um seguro. Por quê? Porque, e aí eu volto àquela questão, muitas vezes você está dentro de uma estrutura que não lhe oferece todo o aparato médico necessário. E muitas vezes acontece algo que é inevitável, que não depende de você. E se você é acionado por qualquer coisa, você tem ali aquele resguardo de não entrar na sua renda mensal, de você não ser, eventualmente, se você for punido por algo, você não despender de um valor ali abrupto. Então, quando você tem um seguro de responsabilidade, tem alguns seguros que eles têm
tanto a assessoria jurídica quanto o seguro e etc, eles variam, né? Mas eu acho que o simples fato, eu até tenho uma amiga que ela acabou de voltar de licença maternidade. Primeira coisa que eu perguntei, ela, eu voltei, aí eu, e o seguro, tá ok? Por quê? Por essa preocupação. Eu sempre oriento aos meus amigos e aos clientes também que eu acho que o seguro é uma das formas preventivas hoje do médico atuar. Como tu falou, a informação do paciente, eu acho que é isso é um dos maiores fatores. A facilidade do acesso à internet, de ver que você pode judicializar contra um médico e etc. Eu acho que isso tem trazido demais para eles, certo? A judicialização por causas que muitas vezes não se justificam e que eles entendem que querem ganhar algo ali ou que entenderam por algum motivo. Porque às vezes você quer culpar alguém. Até a fase do luto, né? Você não teve um problema, foi tudo atendido da forma correta, mas você entende que uma das fases do luto é você querer culpabilizar alguém, e aí muitas vezes sofre o médico. E aí tem todo esse trabalho, todo esse custo, e aí o que eu acredito que quando você tem toda essa estrutura por trás de seguro de responsabilidade, uma boa assessoria jurídica, faz toda a diferença. Que é, inclusive, uma orientação que eu sempre dou. Você diz, eu sempre falo para os meus amigos, para os meus clientes, seja um médico acolhedor. Faça um bom acolhimento, porque o que acontecer, uma intercorrência que seja natural ou não, se você for um médico que acolhe a família, que acolhe aquele paciente, você pode ter um desenrolar dessa eventual intercorrência muito diferente, né? Então, assim, é saber ouvir, às vezes, até entrar um pouquinho ali em outros assuntos, porque esse acolhimento faz a diferença. Eu acho que não existe erro médico, eu acho que existe atendimento que não foi humanizado o suficiente, certo? Porque, como você bem falou, existem questões que são inevitáveis, mas quando o profissional faz aquele atendimento, que o paciente se sentiu ouvido, se sentiu acolhido, sentiu que, de fato, ele teve... porque assim, eu acho que todo mundo que procura um hospital, uma clínica, algo do tipo, ela já está com um problema. Sim. Então, assim, ela já chega fragilizada de alguma forma. Quando ela se depara com algum tipo de hostilidade ou com algo que não é acolhedor, ela já sai dali chateada, já sai. E quando acontece algo mais sério, no caso às vezes, de um falecimento de familiar e etc., a pessoa vai acabar buscando uma justificativa, né? Como eu falei anteriormente da questão do luto, e quando ela se depara com esse atendimento ruim, ela vai jogar para ele. Então, assim, na minha concepção não existe erro médico, existe atendimento que não foi acolhedor o suficiente. E isso é muito importante. Eu acho que a medicina como um todo vem trabalhando muito forte nisso. Eu acho que os próprios conselhos vem trabalhando nesse novo mote de falar sobre a importância do acolhimento. Eu acho que as faculdades devem fazer um trabalho, sabe, importante nesse viés, mostrar... eu acho que a medicina é uma das profissões mais bonitas que existe, mais nobres, porque você cuida de vidas. Eu acho que, por mais que a gente, advogado, por trás de todo o processo existe uma vida, eu acho que é diferente da medicina. Você lida com a manutenção da vida, né? Então, essa manutenção da vida é algo muito, muito precioso. Por isso, eu acho que deve ser tratado com tanta importância, né? Então, assim, quando o atendimento, quando o acolhimento existe, eu acho que tudo flui da melhor forma. Sim. Tem algum caso lá que tu tenha visto no sindicato que... Às vezes a gente sabe que mesmo depois do início de uma ação judicial, existe a possibilidade ali de uma composição, de encerrar o processo de uma outra forma, né, sem precisar ir até o fim, que vocês conseguiram reverter com base em um acolhimento da família ou, não sei, orientando o médico a agir de outra forma? Coincidentemente, esse caso que eu atendi essa semana, a família da paciente que faleceu ficou muito triste, enlutada, eu acho que é natural, e denunciou ao conselho, certo? E assim, quando você denuncia ao conselho que ocorre um óbito, normalmente todos os profissionais médicos que estão na cadeia de atendimentos, seja ele 2 dias antes, 3 dias depois, independente do tempo onde houve falecimento, todos os médicos que fizeram o atendimento vão ser colocados na sindicância e possivelmente no processo ético, certo? Então,
esse médico chegou até a gente fez a primeira defesa, e depois ele me ligou dizendo assim, doutora, o paciente me procurou querendo retirar a queixa. Só que no conselho não é mais possível, porque o conselho tem uma obrigatoriedade institucional de, quando é provocado, atender e ver se houve de fato ou uma negligência, ou imperícia, ou imprudência sobre aquele caso. E aí eles disseram, não, a gente conversou com a família e etc e tal, mostrou que de fato não tinha ocorrido nada fora do normal, que nós fizemos tudo o que precisava para tentar salvar a paciente, mas não conseguimos. Mas infelizmente na esfera administrativa não era mais possível, se fosse na esfera judicial era. E eles até disseram que pelo burburinho, quando acontece esse interior é muito comum ter o burburinho, né? E eles disseram que no burburinho que teve, eles iriam para essa ação judicial, mas devido a esse contato que a família tinha com esse profissional médico que já fazia o acompanhamento dessa paciente, eles resolveram não entrar com nada judicial, e ainda queria tirar isso na esfera administrativa. E também, Thaís, nessa era aí das redes sociais, né, a credibilidade, a imagem do profissional, a credibilidade médica tem que ser muito trabalhada, né? Então, por isso que eu trago esse ponto do acolhimento, esse ponto que você trouxe agora desse exemplo. A gente sabe, né, que na esfera administrativa tem que acompanhar o arquivamento, né, no caso aí do teu exemplo, mas assim, a credibilidade do médico, ela tem que ser trabalhada todos os dias. Então, assim, tu tem alguma orientação para dar para um médico, para quem está começando na carreira, o que é que eles podem, os cuidados que eles podem adotar? Olha, eu acho que o tema publicidade médica é um tema para um podcast sozinho, certo? Porque, de fato, é algo muito a ser tratado. São várias nuances, né? Existe a resolução hoje que está em vigor, é de 2023, e ela traz muitas questões sobre essa exposição do profissional na rede social. Existem dois vieses, tanto o profissional que se expõe como uma forma de trabalhar o exercício dele, como de publicizar o trabalho que ele faz, como existe o caso de pacientes que expõem o profissional muitas vezes de forma errada, né? Ali no calor da emoção. Coincidentemente, eu tenho um outro caso também nesse aspecto, que a médica teve toda a diligência de atender a filha dessa pessoa, mas ela entendeu por algum motivo que não estava e saiu postando nas redes sociais e postou o carimbo da médica, postou toda a estrutura e etc. E a gente agiu de logo, né? E ela suprimiu das redes sociais, e a gente pediu para que ela fizesse uma retratação e etc. Porque muitas vezes o médico não tem qualquer culpa ou algo do tipo na situação, e a pessoa coloca ali mais uma vez no calor da emoção e etc. E acaba que a imagem do médico fica prejudicada, né? Bastante prejudicada. Minha orientação para profissionais que que entendem que a rede social é um potencializador da atividade dele, é que ele tente estudar ou se munir de uma boa assessoria jurídica, certo? Porque existem muitas nuances para ele fazer a publicidade dele médica. Aquela questão do antes e depois, que é bem polêmica, que eu mesmo, particularmente, já defendi alguns casos de antes e depois no conselho, certo? Eu acho que o conselho nem tem braço para hoje lidar com a inteligência artificial, né? Com a inteligência artificial, com as redes sociais, porque são muitas demandas, mas tem muita coisa que eu acho que é importante ele se atentar. A utilização de redes sociais para propagar o serviço, a precificação de tratamentos, de consultas. Isso, por mais que seja hoje permitido, depois dessa resolução de 2023, tem que ter muitos cuidados, porque a resolução permite, mas ela permite com vários requisitos. Então, esses requisitos precisam ser seguidos. Sim. Né? Então, eu brinco que o médico ele precisa se preocupar em exercer a medicina. Toda a parte de estrutura, de documentação, de cuidados jurídicos que ele tem que ter, isso aí ele busca uma boa assessoria que ela vai fazer por ele, certo? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso muito no meio médico. Médico, exerça a medicina e busque uma assessoria jurídica e uma estrutura que lhe dê a segurança de trabalhar. Porque eu acho que é isso que faz a diferença no final. Principalmente para quem está começando, né? Que vai em busca ali do seu público, que vai galgar o seu espaço no mercado e que faz a publicidade
hoje pode, né, mostrar o espaço que o médico atende, ele atendendo tem que ter muito cuidado de não mostrar o paciente, tem que o paciente anuir, aquela famosa selfie com o médico, né, que as pessoas fazem. Quando são casos mais tranquilos, principalmente eu acho que de estéticos ou outros desse tipo, que não envolvem ali a pessoa com algo mais sério, que o paciente muitas vezes expõe, né? Então, assim, eu acho que é um tema bem importante, a publicidade médica. Inclusive, dele falar que ele é especialista sem ser, dele saber se ele tem um título que pode mostrar e o título que não pode, né? A forma de se posicionar, né? A forma de se posicionar. Ele mostrar, se ele estiver falando sobre um caso, ele tem sempre que ter o viés educativo, certo? Ele não pode fazer essa publicidade de uma forma que seja comercial. Ele precisa mostrar que ele está explicando para ensinar as pessoas. Ele não pode, por exemplo, usar Photoshop nos procedimentos que ele for fazer. Ele não pode adulterar imagens. Então, assim, é algo bem importante que precisa ser muito bem trabalhado com os profissionais. Você tem algum exemplo para contar para a gente, assim, de algum caso que repercutiu de forma desfavorável para o médico? Algum médico que fez uma publicidade, que respondeu no conselho ou na justiça? Qual é o impacto disso? Só para trazer aqui um exemplo, um número de como isso pode repercutir, né? Para que as pessoas não achem que podem estar nas redes sociais da forma que entendem, sem observar essas diretrizes do conselho e das classes, né, dos conselhos. E quais são uma repercussão prática? Eu tenho um caso desse antes e depois, né, que a gente atendeu. Ele postava e ele nem tinha um intuito tão de comercializar, pelo contrário, era um trabalho que ele fazia, tinha até um viés social, só que a forma como ele fazia não era correta. Por isso a importância de você estar sempre bem instruído. E ele teve um processo ético no conselho, só que a gente conseguiu, né, defendê-lo, ele foi absolvido. Mas, assim, é como ele falou, eu passei por um transtorno, porque ninguém quer sair da sua rotina de dia a dia para responder processos e etc e tal. Então, ele postava antes e depois nas redes sociais e recebeu esse processo ético, né? E teve todo esse trabalho, nós conseguimos fazer a defesa dele, mas e ele diz sempre, eu não sabia que não podia nesse estilo, eu não sabia que não podia dessa forma, porque às vezes você vê o outro fazendo e diz, não, eu vejo fulano faz, então eu acredito que é possível. Esse caso chamou muita atenção, claro, não posso falar nomes, mas ele chamou muita atenção da gente lá, porque ele teve uma reincidência não culposa, assim. Ele acabou que ele fez de uma vez, sofreu o processo, e aí ele fez de outra vez, mas aí ele já estava dentro dos ditames e a gente conseguiu mostrar que ele já estava seguindo todas as orientações. Para a gente caminhar nosso bate-papo aqui para o final, para a gente encerrar esse podcast, dentro de tudo que a gente conversou, eu acho que cabe a gente trazer agora o arremate ali dos direitos e deveres dos médicos, dentro dos pilares éticos da medicina. O que é que você pode nos falar sobre isso? Eu acho que cada vez mais deveria ser obrigado nas escolas médicas, né, nas universidades, que o médico ele tenha mais convivência com os direitos e deveres dele, certo? Isso é algo, inclusive, que a gente tenta trabalhar. Eu tenho um projeto que eu sempre dou algumas aulas nas faculdades de medicina, falando sobre os basilares, né, os princípios basilares e os cuidados iniciais que o médico precisa ter assim que ele se forma. E, assim, eu acho que o respeito e a autonomia do paciente, ele é um dos principais, certo? Eu acho que ele entender que o paciente precisa estar ciente de tudo, e de que ele precisa respeitar a vontade do paciente, eu acho que isso norteia muito, né? E eu acho que a responsabilidade dele, médico, em ter a sua autonomia para entender o que pode, o que ele acha diante do que ele estudou, de toda a vivência dele, do caso em si, eu acho que esses dois são os dois grandes pilares, né? Porque a gente tem diversos princípios éticos que norteiam, mas eu acho que a autonomia do paciente, a autonomia médica, eles vivem ali aquela dualidade, porque eles precisam entrar em um consenso. Tanto o paciente precisa ter a melhor terapêutica, quanto eu acho que o médico precisa prescrever o que ele entende ser necessário naquele momento.
Então, cada vez mais, eu acho que quanto mais os médicos lidam, quanto mais as coisas evoluem, como a gente tem visto aí, eu acho que as próprias redes sociais, elas fazem esse trabalho muito, muito forte da gente ter cada vez mais próximo informações. Aqui mesmo a gente está com mais um canal que ele pode se nutrir de informações. Então, eu acho que o médico tem que buscar cada vez mais se inteirar dos direitos e dos deveres dele, até para que ele não seja acuado. Coincidentemente, a gente esteve presente no mesmo congresso, né, de forma virtual, você presencial, e a gente viu um caso que ele é até conhecido, sobre quando qualquer policial ou delegado solicitam o prontuário, o qual ele não tem essa obrigatoriedade de fornecer se não tiver uma decisão judicial, mas que o médico fica ali em um certo constrangimento e ele acha, por ter uma autoridade policial, que ele tem essa obrigatoriedade de fornecer. Mas o prontuário é de posse do paciente, né? O prontuário é de posse do paciente e da instituição. Então, para que esse prontuário seja liberado para outra pessoa, ele precisa vir de uma decisão judicial. Então, quanto mais eu acho que o médico ele tem conhecimento dos seus direitos e deveres, quanto mais ele está instruído e quanto mais ele conhece dos princípios éticos, né, que são basilares, o Código de Ética Médica traz para isso, eu acho que mais ele vai estar seguro. Eu acho que a palavra é isso, mas ele vai estar seguro para exercer a medicina. Eu acho que é isso também, eu concordo. Em tempos de judicialização, inteligência artificial, paciente hiperinformado, redes sociais, o médico tem que se proteger para que ele possa exercer a medicina, para que ele possa ser o humano que ele precisa ser no desempenho ali da sua atividade e deixar que as outras questões sejam feitas por quem pode auxiliá-lo, né, para que ele tenha um desempenho melhor. Então, assim, médicos, se instruam, pesquisem, se assessorem bem, né? Vejam seus direitos e deveres. Esse exemplo do prontuário é muito do dia a dia. Quem trabalha com isso sabe. O médico ali na sua atividade, num plantão, de repente chega uma autoridade policial. Então, assim, saibam o que pode e o que não pode ser feito. Pelo menos o básico, né? Porque também não dá para saber Sim. tudo. É um universo com muitas camadas. Por isso que existem os advogados, né? Perfeitamente. E é isso, Thaís. Para que a gente possa concluir aqui o nosso podcast, deixa uma dica prática, uma orientação para os médicos ou gestores que possam estar nos ouvindo. Eu que agradeço, foi uma participação, eu acho que muito rica. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais ele se torna conhecido de muitos profissionais, né? Eu acho que se eu tiver uma dica, é sempre a minha dica de ouro. Prontuário, ele é seu melhor amigo. Instrua ele de uma forma com que uma outra pessoa que não exerça a medicina saiba entender, e não só médico. E outra, atenda o paciente com o máximo da humanidade possível. Tenha o cuidado, busque uma assessoria jurídica para lhe dar robustez na documentação que você precisa ter, nos cuidados que você precisa ter no atendimento. E exerça a medicina. Deixe que a parte burocrática, que a parte de estrutura jurídica, os advogados que são especializados para isso façam. Thaís, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no nosso AMcast. Espero que essa conversa tenha auxiliado em debates e insights aí para a rotina do dia a dia dos médicos, clínicas e hospitais. Muito obrigada. Compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com os seus familiares. Até o próximo episódio.